Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e antes de começar a falar sobre o assunto propriamente dito, como sempre, aqui camisetas da Doppel Store, certo? Essa aqui é do Charles Darwin, beleza? Evolução das espécies, eu já tinha mostrado ela em outros vídeos, mas não no modelito preto, eu tinha mostrado no modelito verde. Você pode escolher tanto a verde quanto a preta no link que eu vou deixar aqui embaixo com o descontinho do Pirula. Além disso, é bom lembrar que eu estarei em Brasília no dia 17 e 18 de março. Uma das sessões já lotou, a outra está quase cheia, então se eu fosse você, eu corria. Se vocês lotarem essas duas sessões, a gente pode negociar a abertura de uma terceira, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo o link também, e também vou deixar o link do evento no Facebook, onde vocês podem chegar e já irem conversando e acertar a maneira como vocês vão para lá no dia e tal. Vai ser muito legal. Tá certo? Vai ser com aquela minha apresentação, a ciência só está certa quando concorda comigo. Bom, então agora vamos tratar sobre o tema que eu queria abordar aqui. E esse tema é um tema bastante controverso e até meio antigo aqui. Quem levantou essa peteca a primeira vez foi o Easy Nobre, com um vídeo que ele fez em 2015, se não me engano, ou 2016, não, 2016, que chamava Mestrado em Piroca, em que ele pegou uma tese de mestrado de um aluno da Bahia, se não me engano, de uma federal ou de uma estadual, em algum lugar da Bahia, que eu não fui procurar agora para fazer esse vídeo, mas pouco importa, porque eu vou deixar o link aqui embaixo. Inclusive o vídeo dele foi derrubado do YouTube, eu não me lembro qual foi o motivo, eu acho que foi o próprio rapaz que era autor do mestrado que tirou o vídeo do ar, enfim. O que aconteceu, que ele estava falando, é que esse rapaz teve uma bolsa CAPES, se não me engano, que para o mestrado eu acho que era R$ 1.000, na época, alguma coisa assim, e a bolsa CAPES dura 2 anos para o mestrado, né? Então são 24 meses. E ele falou que isso era um desperdício de dinheiro público, porque a tese de mestrado do rapaz era sobre o banheirão, que era uma prática que os rapazes gays tinham em banheiros públicos lá de Salvador, eu acho, que era fazer pequenos intercursos homossexuais dentro desses banheiros. E a tese do rapaz, que provavelmente era um dos praticantes dessa modalidade, era verificar a ocorrência, né, e como que aconteciam esses intercursos nos banheiros de Salvador e fazer um levantamento sociológico. Se não me engano, ele era um rapaz das ciências sociais, então esse é um objeto de estudo das ciências sociais. E levou-se essa crítica, né, de que talvez esse gasto em dinheiro público fosse meio inútil, porque afinal de contas, o que isso ia ajudar na sociedade saber uma coisa dessas. Por que eu estou falando disso 2 anos depois, né? Eu sou atrasado nos assuntos polêmicos, mas nem tanto, tá? Na verdade, eu estou atrasado 1 mês agora com relação a essa polêmica, mas eu resolvi falar porque eu cheguei a dar uma discutida com o Easy no Twitter esse mês. Então eu resolvi agora gravar um vídeo sobre isso para explicar meu ponto de vista, porque eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem isso de um pesquisador. E aconteceu um print, eles fizeram um print de uma apresentação num congresso. É o 16º Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana. Tem o símbolo aqui no pôster do rapaz, da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto de Psiquiatria da USP. Acabei de achar o site desse Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana, que foi de 18 a 20 de outubro de 2017 no Instituto Agronômico de Campinas, certo? O IAC de Campinas. Eu, inclusive, dei uma palestra lá no ano passado também, mas não nesse congresso, né? Foi uma palestra minha do Emílio sobre divulgação científica. Então não é um local diretamente vinculado a uma universidade, mas é uma repartição pública. Esse congresso sobre sexualidade humana, o que ficou famoso nesse print, né, que eles tiraram desse painel desse rapaz aqui? É que a tese dele era fatores biológicos, psicológicos e situacionais da dor durante o intercurso anal em pessoas anorreceptivas. Revisão da literatura. Ou seja, ele estava estudando sobre a dor em quem faz sexo anal, dizendo que isso é uma coisa muito pouco conhecida. No print dá para ler a introdução, né, do trabalho dele, objetivos, um pouquinho dos resultados. E aí foi levantada a mesma discussão, né, sobre coisas completamente inúteis que estariam sendo financiadas com dinheiro público e etc. Aqui eu vou gravar apenas um adendo rapidinho. Eu achei o currículo do rapaz aqui na internet. Ele é psicólogo e sim, ele está ganhando bolsa de mestrado pela CAPES. Só que o mestrado dele não é especificamente sobre esse tema. Esse tema aparentemente é apenas um desdobramento do mestrado dele, né? Uma pequena parte. Estou falando aqui apenas para dizer que sim, esse cara ganha a bolsa da CAPES de mestrado. E não apenas o Easy Nobre, eu tive essa pequena discussão com ele no Twitter, mas também o Carlos Bolsonaro, né, comentou esse print, né, no dia 7 de fevereiro, se não me engano, em que ele postou no Twitter dele: enquanto a Universidade da Suíça ganha o Nobel de Química, a USP no Brasil realiza congresso sobre como dar o cu sem sentir dor. Para começar, que quem realizou o congresso não foi a USP, né, pelo que a gente acabou de olhar aqui, esse congresso
Na verdade, ele é um congresso nacional, então deve ter organização de várias universidades, mas foi em Campinas, e a USP apenas era o pôster. O cara era da USP e mandou esse pôster, mas tudo bem. Desculpe o palavreado, mas é a pura verdade. Veja o mural, pois é inacreditável. Autor anônimo, entre parênteses aqui, do Carlos Bolsonaro. Então, esse autor anônimo, não sei se é dessa frase, né? Pois bem, dentro de um programa de estudo em sexualidade, faz sentido você pesquisar sobre sexo anal? Faz. Faz bastante sentido, especialmente sobre dor, incursões de sexo anal. Isso é uma coisa interessante. Como é um instituto de psiquiatria, ao contrário daquele estudo de banheirão do outro rapaz lá de Salvador, esse aqui tem um interesse mais médico, né? Então, provavelmente o Instituto de Psiquiatria vai tratar pessoas que são anorreceptivas aqui, né? Que são passivos, né? E que não precisam necessariamente ser homens, né? Você não precisa ser homossexual para fazer intercursos anais, né? Tem um monte de casais héteros aí que o homem penetra aí o ânus de suas esposas ou de suas companheiras. Como que é a dor com relação a isso? Qual é a pressão psicológica nisso? É um tema até que pode ser bastante interessante. Pelo menos eu, que sou da área de biológicas, né, e a medicina está dentro da área de biológicas, né, consigo entender mais utilidade nesse tipo de pesquisa até do que no ponto de vista social, abordando o banheirão lá nos banheiros de Salvador. Mas isso, obviamente, pode ser um preconceito meu. O pessoal da sociologia aí provavelmente vai ter muito mais tarimba para avaliar esse tipo de estudo. Agora, vamos agora para a discussão principal, que é o gasto de dinheiro público com relação a essas pesquisas que tecnicamente seriam inúteis. Apesar de eu achar que o Carlos Bolsonaro não tem conhecimento algum sobre o meio acadêmico brasileiro para poder dar palpite sobre qualquer coisa, não podemos negar que efetivamente esse tipo de estudo aqui sobre pessoas anorreceptivas ou o estudo do banheirão lá dos manjarrola lá de Salvador não são matérias dignas de ganhar um prêmio Nobel. Não que devessem ser, certo? Quando você compara com os estudos da Suíça, que eu nem sei qual foi esse estudo da Suíça, seja como for, você realmente tem aí uma discrepância de estudos, ainda que existam estudos muito relevantes e bastante qualitativos na pesquisa brasileira, que talvez merecessem o Nobel, talvez não ganhem o Nobel porque não estão dentro da panelinha, a gente não sabe. Olha que interessante, né? Você tem aí, então, matérias que são de pouca relevância, ou talvez estudos menos prioritários, digamos assim, para receber uma bolsa de estudos, que são pagas pelo governo. Você vê aí que eu tive vários vídeos discutindo os cortes de verba no governo, tanto no final do governo da Dilma quanto agora no governo Temer, sendo que perto dos cortes do governo Temer, os cortes do governo da Dilma viraram uma gorjeta. Se você for ver também, eu convoquei as pessoas para marchas da ciência, para ver se pelo menos mobilizava, não os políticos, que esses daí estão cagando, mas a opinião pública, né, as pessoas, né, da sociedade, sobre os cortes que estão sendo feitos na ciência. Comentei sobre o gasto não tão justo assim que foi feito com relação à fosfetanolamina. Comentei isso com bastante frequência naquele meu vídeo sobre quem paga a ciência no Brasil, dizendo que você pode até sugerir um financiamento privado para a academia científica quando você tem coisas mais aplicadas, mas que a ciência de base, essa ciência de base, ela tem que ser com dinheiro público. Em todos os países do mundo até hoje, quem sustentou as pesquisas de base foi o Estado, foi o governo, justamente porque essas pesquisas elas vão dar lucro, digamos assim, ou vão dar benefícios a longo prazo, se é que elas vão dar. Mas eu expliquei, inclusive, nesses outros vídeos, não vou falar de novo, né, sobre aquela analogia do Carl Sagan, né, que ele falou sobre as equações de Maxwell, e que o Maxwell ele desenvolveu essas equações por pura nerdice, porque ele queria saber o que tinha lá depois da atmosfera, como é que funcionava, desenvolveu essas equações só porque ele achava legal, porque ele tinha liberdade para pesquisar. E só depois, sei lá, quase 100 anos depois, é que o pessoal foi descobrir uma utilidade para aquilo que permitiu a televisão e o rádio. Então é bem interessante esse tipo de debate, eu já desenvolvi no meu canal, como eu falei, não vou fazer ele de novo, de que a pesquisa de base ela tem que ser livre, ela não pode visualizar lucro, ela não pode ser a base de lucro, porque senão ela não funciona. Agora, anos depois, décadas depois, os benefícios extraídos dessa pesquisa de base, e aí, se você tiver alguma empresa que queira capitalizar em cima e pagar essas pessoas para fazer estudo sobre isso, aí tá mais do que certo. Então é natural que aqui no Brasil, inclusive, você tenha um gasto de dinheiro, que hoje, no Brasil é quase todo público, né, com pesquisa, que vai dar prioridade para essas ciências mais aplicadas. Então se você tem um cara querendo estudar sobre, sei lá, o intercurso anal em pessoas anorreceptoras, provavelmente na fila de prioridades ele não vai ser priorizado quando você tem uma comparação, sei lá, o cara que está testando o rim artificial. Certo? Então aí você chega e fala, pô, pera lá, para quem a gente vai dar mais dinheiro? Agora eu acho que a gente deveria sim ter a colaboração de empresas privadas para financiar justamente essas pesquisas que têm uma relevância mais imediata, para o governo ter dinheiro liberado para poder financiar pesquisas de base.
Agora, digamos assim, a gente está numa situação de penúria da ciência, né, aqui no Brasil. Agora acho que você já não tem mais financiamento de pesquisa nenhuma, né, tanto relevante quanto irrelevante, entre aspas. Mas como que é feito esse tipo de seleção? Porque mesmo em época de vacas gordas, a gente poderia imaginar que aquela pesquisa do banheirão que foi feita lá em Salvador não deveria ter ganhado uma bolsa, né, frente a tantas outras pesquisas em outros departamentos que poderiam ter ganho bolsa e não ganharam. Tá? Eu mesmo de cabeça poderia citar uma série delas. Porém, a gente tem que lembrar que a gente tem alguns mecanismos dentro, até do Ministério de Ciência e Tecnologia, e dentro dos órgãos que doam essas bolsas, né, como o CAPES, CNPq, que precisam ser estudados antes. Então, o meu objetivo com esse vídeo não é fazer com que as pessoas parem de reclamar de pesquisas inúteis que estão recebendo dinheiro. Eu acho que o objetivo desse meu vídeo aqui é fazer as pessoas reclamarem direito. Tá? O Claro tinha uma série no canal dele, né, que ele parou, né, de reclamar, reclama direito. Certo? Que era uma série muito boa. Então, pelo menos assistindo esse vídeo, você vai poder reclamar da verba que é destinada para essas pesquisas, mas pelo menos você vai reclamar direito. Você vai ter propriedade para ver qual é o problema que deve ser solucionado e talvez propor soluções um pouco mais objetivas, ao invés de ficar só bradando que a ciência deveria parar de ganhar dinheiro. Porque essa que é a consequência. Quando você pega um estudo desses e joga na cara das pessoas, que essa foi a minha crítica pro ISA, inclusive, joga na cara das pessoas que olha o que a ciência brasileira está financiando, olha o que os caras estão fazendo, o que você gera na opinião pública é a ideia de que cientista é um bando de vagabundo que não está fazendo nada, está gastando dinheiro público e tem que mais aqui morrer de fome mesmo. E acabar com a pesquisa científica. Ninguém vai para a Suíça, lá, né, onde teve o prêmio Nobel ganhar, para saber se no departamento de sociologia lá da Suíça eles também não estão estudando sobre intercursos homossexuais em algum lugar lá da Suíça. Ninguém vai lá para saber se no departamento de psiquiatria lá da medicina eles não estão estudando sobre pessoas anorreceptivas, certo? Porque o que destaca é exatamente a pessoa que vai ganhar o prêmio Nobel em Química, sei lá o quê. Ou mesmo se dentro do Instituto de Química lá, sei lá, da Universidade de Zurique, não sei onde foi, se algumas pesquisas não poderiam ser consideradas completamente inúteis. Tá? Para você fazer uma comparação justa, você teria que comparar coisas comparáveis e não jogar a ciência toda no mesmo balaio, porque você tem várias linhas de pesquisa na mesma universidade, em diferentes departamentos, e você pode pinçar essas coisas e jogar para a plateia, que é nitidamente uma falácia, né? Isso é efetivamente uma falácia. Tá? Pois bem, então, vamos lá. Quais são os problemas burocráticos que a gente tem aqui no Brasil que faz com que, eventualmente, projetos extremamente ruins ganhem bolsa? Tá? E isso eu posso falar não pinçar esses projetos da sociologia ou projetos da psiquiatria que eu mal conheço, mas falando de projetos da minha área mesmo, da zoologia e da paleontologia, conheço projetos extremamente ruins que não apenas receberam bolsa do governo, como também tiveram as suas defesas aprovadas. O método de nota que a CAPES dá para os cursos de pós-graduação, que são aqueles que possuem o aval, né, para dar bolsas de mestrado e doutorado federais. Eu não vou falar aqui das linhas de fomento estaduais, né, FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, etc., porque aí varia de estado para estado. Mas as federais, que é CAPES e CNPq, você tem tudo baseado nessas notas que você dá para esses departamentos. Essas notas, se não me engano, vão de 3 a 7, porque menos de 3 o curso é fechado, tá? Inclusive, quando teve aquele lance lá do professor Marcelo, lá da zoologia da USP, que eu falei, que fugiu, né, tá foragido da justiça nos Estados Unidos, roubou R$1 milhão, que a gente sabe, né, talvez tenha sido até mais. Nesse caso, e depois me mandaram uma notícia que eu nem sabia, que o Instituto de Zoologia era o melhor instituto de zoologia do mundo, tá? Então, quer dizer, a gente tem uma pesquisa muito bem feita sendo realizada. O que dá essa nota 7? A nota 7, ela dá uma série de bolsas. Então, por exemplo, sei lá, se você tem uma pós-graduação, nota 6, você tem direito a, não sei, a 20 bolsas CAPES. Se você sobe para nota 7, e essas avaliações são trienais, né, ou seja, a cada 3 anos, se você sobe para nota 7, às vezes essas 20 bolsas viram 40. E isso tem a ver também com o uso que você faz dessas bolsas. Então, olha que interessante, para você manter uma nota, você precisa ter o uso dessas bolsas. Às vezes, você deixando de usar essas bolsas, o governo chega e fala, olha, a gente deu 40 bolsas para vocês estão usando 15. Pô, a gente vai pegar essas outras 25 bolsas que vocês não estão usando e vai dar para outro departamento, afinal de contas nada mais justo. Agora, o departamento não quer perder essas bolsas, porque ele sabe que em momentos que tenha muita procura de muitos alunos, alguns vão ficar sem bolsa.
Então é melhor você ter sobrando do que faltando. Então as pessoas, elas começam a distribuir essas bolsas que estão sobrando, quando isso acontece, não é todo departamento que isso acontece, tá? Mas quando isso acontece, elas começam a distribuir essas bolsas para qualquer projeto que aparece que foi aprovado. Inclusive projetos que talvez não merecessem essas bolsas, caso você não tivesse um sistema tão engessado de você arriscar a nota do seu departamento, porque você pode perder uma bolsa. Porque se o departamento devolve essa bolsa para o governo, ele não recupera mais. Ele não vai mais ter essa bolsa com ele. Tá? Então, se você pegar outros departamentos que não têm nota 7, que tem, sei lá, nota 4, nota 5, pô, você imagina, os caras têm uma paúra de bolsas, eles têm, sei lá, 5 bolsas para distribuir para todo o departamento. Provavelmente esses você não vai ter esse tipo de distribuição. Mas vai que eles têm poucos alunos, vai que eles têm poucos bolsistas. E aí eles vão ter que distribuir essa bolsa de qualquer jeito para qualquer pessoa. Às vezes um determinado semestre calhou, por coincidência, de ter poucos bolsistas, porque a maioria defendeu, porque pouca gente passou na prova de admissão, e etc. E justamente quem passou é aquele aluno nó cego, que nitidamente não sabe o que está fazendo ali, mas, putz, ele tem lá um projeto de mestrado que foi aprovado. Tá bom, o que a gente faz? A gente tem 3 bolsas aqui que vão terminar, e se a gente não tiver alguém para distribuir essas bolsas, o governo vai tomar elas da gente. Imagina, a gente tem 5 bolsas, vai perder 3, vão ficar com 2. Para o departamento. Então é preferível para o departamento entregar essa bolsa por 2 anos para aquele mané que não sabe porra nenhuma, do que ficar sem essa bolsa para sempre. Esse é que é o grande problema. Então, às vezes, acontece desses manés ou dessas pessoas que têm, e eu não estou falando necessariamente dessas pessoas aqui que eu citei antes, que viraram polêmica, né? O cara do banheirão, ou esse cara aqui do intercurso anal. Mas, às vezes, alguns nó cegos acabam ganhando bolsa justamente porque eles tiveram a sorte, digamos assim, de estar exatamente naquele semestre em que aquela bolsa ia ser perdida, e eles falaram, bom, vamos dar essa bolsa para ele, e aí o governo vai pagar 2 anos de uma pesquisa inútil simplesmente porque o departamento não pode abrir mão dessa bolsa. É melhor para o departamento ficar 2 anos no vazio, digamos assim, pagando um aluno que não vai dar benefício algum, do que perder essa bolsa para sempre, porque pode ser que o próximo aluno que pega essa bolsa seja brilhante. Então esse, para mim, é o primeiro problema que a gente tem que observar sobre essa questão de pesquisa no Brasil. Segundo problema, que também envolve nota de departamento, essas notas da CAPES aí, de 4, 5, 6, 7, um dos critérios para diminuir a nota de determinado departamento é exatamente a quantidade de aprovações em mestrados e doutorados. Eu vou tentar achar aqui uma pesquisa que eu vi alguns anos atrás, vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo, sobre a quantidade de alunos de mestrado e doutorado que são aprovados no Brasil. É quase 100%. É tão raro um aluno reprovar no mestrado ou no doutorado. No doutorado até acontece de vez em nunca. No mestrado eu acho que, sei lá, não sei de alguém que tenha feito isso. Que quando isso acontece, vira evidência anedótica, sabe? Vira um caso a se lembrar, vira uma coisa memorável. As pessoas ficam sabendo quem é, as pessoas lembram do sujeito ou da menina, né? Porque falam, putz, aquele lá que reprovou no doutorado. Se você for olhar em outros países que têm universidades de ponta, etc., a proporção de aprovados e reprovados, sabe? É muita gente que reprova, é muita gente que não atinge as qualificações necessárias para conseguir defender, às vezes não vai nem para a banca. Aqui no Brasil é meio que quase certeza que quando você conseguiu um mestrado, se você conseguiu bolsa mais ainda, é quase certeza que você vai defender, é quase certeza que você vai ser aprovado. Praticamente, para você ser reprovado aqui no Brasil, você precisa ter brigado com o teu orientador, feio, feito alguma coisa muito errada, você precisa não ter entregado, sabe? Alguma coisa muito grosseira você tem que ter feito. Perdeu o prazo, porque senão você vai defender e você vai ser aprovado. Só que aí, olha que interessante. Quando você reprova um aluno de mestrado e doutorado, o seu departamento perde ponto. Exatamente, ao invés dessa reprovação ser interpretada pela CAPES ou pelo CNPq como uma prova, digamos assim, de acuidade na aferição da qualidade das dissertações e teses, não. Isso é interpretado como uma crítica ao departamento. Ou seja, o departamento que não foi competente o suficiente para fazer aquele aluno ser aprovado no mestrado e no doutorado. Vocês conseguem perceber o quão nocivo é isso? Vocês conseguem perceber o quanto isso daí tem potencial para dar completamente errado? Então, eu presenciei alguns projetos de mestrado e doutorado de pessoas que foram bolsistas, que eram coisas assim inacreditáveis, assim, eram coisas que não deveriam ser apresentadas nem para o ensino fundamental. E os professores se viram numa situação muito delicada de ter que aprovar certos projetos. Por quê? Porque o departamento vai perder nota, porque o departamento vai ser mal visto, e isso vai pesar contra o departamento, e nas avaliações trienais isso daí vai ser considerado algo muito negativo. Eu sei que a gente tem que tomar certos cuidados também
contra professores carrascos que, por questões pessoais, vão reprovar pessoas. A gente sabe que tem cuzão para tudo quanto é aspecto, ainda mais na academia científica, que poderiam, por não ir com a tua cara, reprovar uma pessoa. Então é bom que o aluno tenha algumas garantias, pelo menos, para que ele não seja sacaneado. Mas o oposto também é horrível. Na verdade, é absurdamente deletério. Você tem uma pessoa que, independente da qualidade do seu trabalho, se ele entregar uma dissertação ou uma tese, ele vai ser aprovado. Independente da qualidade daquilo, independente se aquilo lá foi bom ou ruim. Então eu acho que esse é um ponto extremamente delicado e esse é um ponto que talvez justifique porque é que a gente tem uma distribuição de verba tão irregular e às vezes tão mal aplicada dentro da ciência brasileira. Claro, na época de vacas gordas isso foi muito pior, porque aí você tinha dinheiro para gastar com relação a essas coisas. Agora, nem para projetos bons, nem para ruins você tem dinheiro para gastar. Mas esses dois pontos são muito importantes. Esses dois pontos são pontos que precisariam ser revistos na política de avaliação dos departamentos de pós-graduação no Brasil, em universidades públicas e acredito que nas privadas também, mas nas privadas aí a coisa muda, né? E praticamente que faz pós-graduação no Brasil é só a PUC, né? De resto, as universidades privadas estão preocupadas em vender diploma, em geral, né? Falando grosso modo assim. Então, se você for olhar nas universidades públicas, essa avaliação de departamentos é que é muito ruim. Essa avaliação é que deveria mudar, tá? Talvez não os critérios todos de avaliação, mas esse tipo de distribuição de bolsas, ou talvez essa questão de você aprovar ou reprovar aluno, perder nota. Sabe, não, tem aluno que merece ser reprovado. Isso não deveria ser um demérito para o departamento e nem para os seus professores. Agora, óbvio, por exemplo, no mestrado, a chance de reprovação é menor. Por quê? Porque é entendido que no mestrado você ainda é um aprendiz. Então o seu orientador, ele carrega mais da metade da culpa no caso de um projeto ruim. Então se você fez um mestrado e ele ficou uma porcaria, parte da culpa é sua, o pessoal até calcula que seja, sei lá, 40% culpa sua e 60% culpa do seu orientador. Porque o seu orientador, quando ele topou, ou orientadora, né? Quando ele topou orientar o seu mestrado, ele tinha que ter te apertado pelo pescoço e cobrado você. É aquela coisa, você tem a função e a obrigação de olhar mais proximamente os seus alunos de mestrado, quando você é professor. No doutorado, não. No doutorado, a pessoa já é considerada quase pesquisador, né? Uma pessoa já quase pronta. Então, aí sim, os seus erros do doutorado são principalmente seus, aí inverte a proporção, né? É 60% culpa sua e 40% do teu orientador. Então, também é compreensível que no mestrado o aluno não seja penalizado com reprovações, ou que talvez, se ele for penalizado com a reprovação, que o orientador também seja penalizado pela má orientação. Então, no doutorado isso é menos necessário, porque, como eu falei, é mais culpa do aluno mesmo se tiver algum problema. E talvez seja por isso também que os únicos casos que eu conheço de reprovação aqui no Brasil tenham sido de doutorado, nenhum de mestrado. Um outro fator que eu estava discutindo esses dias e que eu acabei esquecendo de colocar na hora da gravação desse vídeo é que existe também a questão da relevância e do poder político de certos professores que podem fazer com que alguns projetos não tão bons ou até muito ruins sejam favorecidos na escolha de bolsas, única e exclusivamente porque o aluno é seu protegido. E aqueles projetos que são de alunos às vezes mais brilhantes ou que são projetos mais bem escritos acabam sendo preteridos, deixados para lá, porque nessa disputa interna do departamento acaba acontecendo esses problemas. E isso daí não é um problema da ciência no Brasil, não é um problema do financiamento, isso talvez seja um problema mais vinculado à questão de funcionarismo público, da inaptidão de outros professores de peitar o autoritarismo desses alguns professores aí que mandam em tudo. Então esse também é um terceiro fator que é muito importante de ser colocado, não é um mero detalhe, que acabam colocando pesquisas ruins na frente da fila para ganhar dinheiro público do que pesquisas melhores, mas que às vezes são orientadas por professores menos influentes ou que são desafetos de alguém. Tá, então, era mais ou menos isso que eu queria colocar, tá? Desculpa se eu fui um pouco enrolado aí nas minhas explicações, mas eu acho que eu fui bem claro, tá? Então, se você quer reclamar de pesquisa inútil no Brasil, reclama direito. Não fica jogando pra plateia, pra torcida, como se toda pesquisa no Brasil fosse inútil, como se toda pesquisa gringa fosse boa, só porque um pesquisador de determinada universidade ganhou o prêmio Nobel, porque a gente tem pesquisa de ponta muito boa, de extrema qualidade sendo feita aqui no Brasil, ainda que a gente tenha os nós cegos aí que sejam financiados simplesmente por causa dessas questões burocráticas aí, políticas que a gente tem.
Tá? Então, reclame direito, tomem cuidado, sejam responsáveis com relação a esse tipo de divulgação. O Isinobra, eu já conversei com ele, tá? O Carlos Bolsonaro é um caso perdido, então acho que isso daí não tem nem o que falar. Apesar de que ele, sendo político, deveria ser uma pessoa mais aberta a aprender coisas. Mas enfim, duvido que isso vá acontecer, então paciência, né? Espero que ele me surpreenda e que eu esteja errado, mas acho pouco provável. Agora, por favor, se forem reclamar, reclamem direito, reclamem de problemas reais, daquilo que realmente acontece na academia científica brasileira e que deveria ser corrigido, que precisaria ser mudado. Quem repete muito esses argumentos, tá? Eu já tive essas discussões antes, é o Hugo, do canal Zoá, tá? Que eu vou colocar aqui também na descrição, que é um canal muito bom sobre zoologia. O Hugo é zoólogo, lá da Universidade Estadual do Ceará. Então é um canal muito legal, vale muito a pena vocês conferirem. E o Hugo é uma pessoa extraordinária, que também é uma, assim, vale muito a pena vocês conhecerem e acompanharem. Tá certo? Então era isso mais ou menos que eu queria dizer. Até a próxima, um abraço e falou!